Boa tarde, meu povo, tudo bem com vocês? Hoje é dia 14, ó, dia 24 de agosto, iniciando o nosso primeiro GED do semestre 2024.1 e, como já mencionado, né, gostaria aí de pedir autorização, né, para o pessoal que está aqui ao vivo, né, para poder deixarem a autorização da nossa gravação, tá bom, pessoal? Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo ok? Tudo tranquilo, né? Semestre voltando, então as coisas vão sempre precisar ser ajustadas, a gente vai tá se organizando, beleza? Eu gosto de sempre fazer uma apresentaçãozinha, beleza? Explicando como que vai funcionar a nossa dinâmica, é, como que a gente vai fazer as coisas, tá? Para que não tenha tantas dúvidas e se tiver, podem perguntar, tá, gente? Tô bem tranquilo. Levante a mão, né? Mande aqui no chat, enfim, fique bem à vontade para você tirar sua dúvida. E aí eu vou explicar como que vai ser a nossa dinâmica, quais são os mecanismos que a gente vai utilizar, onde que vão estar cada coisa, tá certo? E aí a gente vai depois passar para o conteúdo, tá bom? Hoje no conteúdo a gente vai ver as estabilidades definitivas, tá? Não vou dar início às provisórias, vamos ver apenas as definitivas. Fiquem tranquilos, tá? A gente vai ver todos os conteúdos aqui durante o GED, beleza? Já adianto para vocês que a gente não deixa de ver nenhum conteúdo, seja na sala de aula, seja aqui no GED. Então fiquem tranquilos e tudo que for cobrado para vocês, né? A gente já começa a pensar, né, na colegiada, mas tudo que for cobrado para vocês na prova vai ser dado aqui, beleza? Opa, aqui tem mais gente chegando. Boa tarde para quem tá chegando, seja muito bem-vindo, tá bom? Estamos dando início aqui ao GED. Eu gosto de, no começo, né, explicar um pouquinho quem sou eu, tá, gente? Aí, modéstia à parte. Eu já sou monitor há alguns anos, né? Sou monitor aí desde 2021 já fui monitor de ciência política, de direito constitucional 2, de direito do trabalho 1, né? Fui monitor de direito do trabalho 1 da professora Aline no ano passado e atualmente aí tô desde o semestre passado como monitor de direito do trabalho 2, beleza? Assim, eu adoro direito do trabalho, né? Não é à toa que eu fui monitor de direito do trabalho 1. Estou sendo monitor do trabalho 2. É minha área de estudos para a segunda fase da UAB, né? Eu estava até mostrando para a Aline esses dias a CLT que eu comprei para poder fazer a prova. Deixa eu só tirar aqui do saquinho para vocês. CLT que eu comprei para poder fazer a prova da OAB. E estava até conversando com ela também, né? Que a gente vai ter alguns momentos sobre manuseio de CLT, de Vadmeco, de como localizar as coisas. A gente vai ter momentos assim, tá bom? Para poder facilitar e ajudar cada vez mais, tá? Também participei da empresa júnior do nosso curso, né? A Unijus. Fui diretor do administrativo financeiro em 2022. Em 2023 fui diretor-presidente. Já estagiei no TRT, né? Lá no Tribunal Regional do Trabalho, em 2022. Foi lá o meu primeiro contato com o direito do trabalho. Ainda nem tinha feito a disciplina de direito do trabalho, mas já estava estagiando lá no TRT. E assim, foi o que me encantou pelo direito do trabalho. Fui estagiário do Ministério Público, né? Ali numa promotoria de família, tá? Passei quase 2 anos, assim. Foi muito bom mesmo. E, vixe, tá até escrito errado ali, né? Mas fui estagiário do TJ também, numa vara de família, tá? Mas aí apareceu a oportunidade para eu ir pro TRE, e aí acabei fazendo a prova e passando, e atualmente estou no Tribunal Regional Eleitoral, tá bom? Também já participei de grupos de pesquisa, né, do PROPED, grupo aí da professora Mariana Dionísio e do professor Eduardo Girão, e também fui pesquisador do grupo de jurisdição constitucional e política no Estado Democrático, né, da professora Tainá, quando ela estava ali, ela foi minha orientadora na monitoria de direito constitucional, e aí ela me convidou para fazer parte do grupo de pesquisa dela, assim, tenho um grande carinho por ela também. Beleza, então, um pouquinho aí do que eu sou, assim, eu tô sempre pela Unifor, então sou uma pessoa muito acessível a vocês e a gente vai poder trocar muita ideia, tá?
Como que vão funcionar aqui, né, os nossos jets, tá, pessoal? A gente vai dividir em basicamente 2 momentos. O primeiro momento, a gente vai ter os conteúdos, tá bom? Aqui ao vivo para vocês ou gravado para quem quiser assistir depois ou não puder assistir agora. Sempre aos sábados, nesse horário, né, que foi o horário e o dia que vocês decidiram, tá bom? Caso eu não possa, aconteça algum imprevisto ou tenha que acontecer alguma mudança, eu vou buscar comunicar vocês com o máximo de antecedência, porque eu sei que vocês também se preparam, vocês organizam o dia de vocês para isso também, tá? Então vou estar sempre comunicando e caso eu não faça o GED ao vivo, sempre vai ter a gravação. Nunca vocês vão ficar sem nada, beleza? Nós vamos ter também os nossos podcasts, tá bom, pessoal? Os nossos podcasts, eles funcionam da seguinte maneira. A gente tem pelo menos 3 episódios no semestre. Quais são esses 3 episódios? São as revisões para AV3, para as AVs, tá? Para AV1, AV2 e AV3. Gente, deixa eu só fazer aqui o negócio. Uma mudança. Vai aceitar. Só. É que eu tenho 2 monitores. Inverter aqui a ordem. São as telas para mim. Consigo olhar melhor para vocês. Massa. E aí a gente vai ter pelo menos 3 podcasts, tá? Por que pelo menos? Porque já é um desejo meu, né, de aumentar essa quantidade de podcasts e falar sobre os conteúdos também. Então, por exemplo, hoje a gente vai ter o conteúdo sobre estabilidades definitivas. Então, eu quero fazer também um podcast sobre estabilidades definitivas, estabilidades provisórias e assim sucessivamente, tá bom? Então, eu vou buscar ao longo desse semestre me organizar e fazer esses podcasts de conteúdo também, tá? Para poder facilitar mais ainda, né? Para poder a gente conseguir deixar isso lá no Spotify também. Eu sou uma pessoa que costumo ouvir muito Spotify, né? Música, enfim, enquanto tô dirigindo e tudo mais. E acho que ter esse conteúdo lá também é bem interessante, porque pode ser útil. Mas os três podcasts de revisão, eles são certeza, tá? Podem ter certeza. E vão ter. Aí, além disso, né? A gente vai trabalhar também com resolução de questões, tá? A gente vai ter os nossos momentos de atividade, seja para revisão, tá bom? Ou seja atividade valendo ponto e tudo mais. Já adianto, né? E essa atividade valendo ponto, ela vem na V2, tá bom? Esses pontos são na V2, então quando tiver ali para V2, a gente vai fazer uma atividade, vai ter trabalho e a gente vai estar resolvendo questão aqui para as provas, tá? Infelizmente, não dá muito às vezes para a gente a cada GED estar resolvendo alguma questão, mas a linha inclusive conversou comigo e pediu para a gente poder fazer questões ao final de cada unidade, né? E aí vou estar separando bonitinho para ela estar colocando no material de vocês e eu inclusive vou fazer gravações, né, de resolução dessas questões, tá? Quem não puder ir no dia, né, ao final da unidade, ela vai resolver a questão com vocês. É a pessoa que faltar, enfim, vai ter uma possibilidade também de ver a gravação. E você aí, né, que tá vendo a gravação, e não tiver ao vivo, né, e quiser ganhar presença, você pode, tá bom? Você pode ganhar a presença através dos mapas mentais. O que é que você vai fazer? Você vai assistir o GED, vai fazer suas anotações. Eu boto o mapa mental, gente, mas é um exemplo, tá? Você pode fazer suas anotações no caderno mesmo, normal, como você anota. Você pode fazer as anotações virtuais, fazer um documento de texto, enfim, é algo. Opa, opa.
E como eu tava falando, não precisa ser necessariamente um mapa mental, tá bom? Mas você pode me mandar essas anotações, falar, Enzo, assisti aqui o GED tal, tá aqui as anotações. Me manda que eu te mando o formulário para você poder ganhar a presença, tá bom? Sem nenhum problema. Eu justamente faço isso para poder postar, para poder fazer com que mais pessoas consigam assistir, certo? A gente vai estar sempre se reunindo aqui, né? Através do Google Meet, tá bom, pessoal? O link, ele é o mesmo, ele não muda, tá? Já vou falar mais para vocês sobre essa questão dos links, de onde achar as informações, mas o nosso GED sempre vai ser por meio desse link. E eu vou estar também utilizando a plataforma, né, do OBS Studio para poder estar fazendo as gravações, beleza? A gente semanalmente, né, vai estar se reunindo, vai estar fazendo aqui os nossos encontros e vai ser sempre ao final passado uma lista de frequência, tá? Enzo, eu assisti um pedaço do GED e não consegui ficar até o final e pegar a frequência. O que é que eu faço? Mando o meu nome e matrícula aqui no chat? Não. Você vai me mandar uma mensagem no WhatsApp. Oi, Enzo. Sou fulano. Acabei precisando sair mais cedo do GED. Pronto. Eu vou falar tranquilo e vou lhe mandar o link da presença, tá bom? Não peço para vocês que não fiquem mandando quando precisar sair mais cedo aqui no chat, porque como eu mando um link para vocês confirmarem a presença, eu depois às vezes tenho que ficar procurando no chat todinho, ou às vezes acontece isso, por exemplo, que aconteceu, né? De dar algum problema e eu precisar sair e entrar de novo e aí eu perco o histórico do chat. Então assim, vai precisar sair mais cedo, me manda mensagem que eu mando o link. Não precisa me dizer o porquê que tá saindo mais cedo, não precisa falar nada, só Enzo, precisei sair mais cedo e não peguei a presença. Eu te mando o link, tá bom? E aí a frequência é sempre feita ao final de cada JET, tá bom? Se você tiver 75% de presença, você ganha aí, né? Você ganha não, né? Você faz jus, né? Você conquista um certificado emitido aí pelo tutorial acadêmico, dizendo que você assistiu aos nossos JEDs, e você pode utilizar esse certificado nas suas atividades complementares, né, para poder se formar. Enfim, é muito importante a gente estar buscando esses complementos para nossa formação. E, né, eu também fazia um concurso de sorte, né? Aí, entre aspas, um sorteio, tá? Porque eu não posso falar que é um sorteio, mas era um sorteio aí de um voucher no valor de R$ 100, tá? Mas confesso que esse semestre eu estou buscando um negócio um pouco melhor, então eu vou deixar isso em stand-by, tá? Era um voucher de R$ 100 na compra de livros, mas eu estou buscando coisas um pouco melhores que isso, né? Parcerias e afins. Então, vou deixar isso em stand-by um pouquinho e, se for o caso, a gente faz, mas sempre vou buscar e dar uma premiação para quem tem 75%, né? Seja um sorteio de algum chocolate, enfim, alguma coisa. Mas lembrando que, geralmente, né? A gente às vezes acaba tendo esse 75% de presença. Quem foi pro GED ganha um ponto extra na AV3. Só que a gente precisa lembrar que a nossa AV3 é colegiada, portanto, não pode ter pontuação extra, tá? Então, infelizmente, por coisas, né, de normas da universidade, a gente não pode, né, também tá dando essa bonificação na AV3, tá? Então, infelizmente, o GED não dará ponto extra na AV3 pelo fato dela ser colegiada. Beleza? É muito importante que vocês entrem no grupo do WhatsApp, tá, pessoal? Os grupos do WhatsApp, eles estão no AVA, beleza? A professora disponibilizou lá no AVA. Assim que você entra no AVA, tem lá grupo do WhatsApp. Tem aqui também o QR Code. Se você clicar aqui nesse QR Code também, quando eu mandar o PDF para vocês, vocês vão ter acesso ao grupo do WhatsApp, tá? É importante que você esteja no grupo da sua respectiva turma, né? O pessoal da manhã está no grupo da manhã, o pessoal da noite, né? Seja do noite AB ou noite CD, está no grupo da noite, porque às vezes
tem informações que são particulares de cada horário, né? Então, por exemplo, quinta-feira, a Aline deu aula pro pessoal da manhã, mas pro pessoal da noite, ela acabou ficando doente e não pôde ministrar a aula. Então, eu avisei isso só pro grupo da noite, não aviso necessidade de avisar isso pro grupo da manhã. E, principalmente, né? Eu não sei vocês, mas eu tenho sempre o costume, o hábito de... pode falar, Léo. Não, era só pra perguntar se ela tá bem. Ah, tá sim, já tá bem, viu? Ah, Já deu aula na sexta-feira, tudo normal, graças a Deus. Bebê está bem. E aí, eu tenho um hábito de estar constantemente olhando o torpedo, tá? Então, eu peço que vocês também criem esse hábito para estar sempre que possível olhando os torpedos, porque o professor geralmente avisa lá e eu sempre vou reforçar no grupo, tá? Então, a Aline mandou o torpedo para vocês, assim que ela mandou o torpedo para vocês, ela já me comunicou. Então, eu já reforcei com vocês lá no grupo do WhatsApp, tá? Então, sempre busquem estar atentos ao grupo. Sei que às vezes na correria a gente acaba não vendo e tudo mais, mas sempre deem uma olhadinha, tá? Pra não ter nenhuma surpresa. E aqui também o número do meu WhatsApp, se vocês precisarem, né? Eu sou o administrador do grupo também, então vocês podem mandar tanto lá no grupo, tanto no meu privado, dúvidas e afins, tá? A gente também vai ter o nosso Google Drive, tá bom, pessoal? No nosso Google Drive, a gente vai concentrar, né, todos os nossos textos, nossos slides, resumos, exercícios, tudo que eu puder passar de material para vocês vai estar no nosso Drive. Enzo, você vai enviar só no Drive, não vai enviar no WhatsApp? Eu vou enviar no WhatsApp também, tá? Mas eu entendo que no WhatsApp as conversas são muitas, às vezes é difícil de achar, então onde, Enzo, quero estudar, quero fazer um negócio aqui de direito do trabalho, tô na dúvida. Onde que eu vou achar o material mais atualizado? Sempre lá no nosso Drive, tá bom? Você vai lá no nosso Drive, você sempre vai ter acesso ao material atualizado. E aqui, novamente, o QR Code. Se você clicar aqui nesse ícone do Google Drive ou aqui no QR Code, você vai também ser redirecionado para o, o nosso Drive, tá? Já começou, Jonas. É só uma explicação, mas a aula efetivamente já começou. Porque isso aqui é muito importante, tá? Porque geralmente surgem grandes dúvidas e aí facilita o nosso trabalho, tá? A dinâmica a gente vai ter, né, as gravações postadas no YouTube, tá? Então, se você quiser tá sempre revendo ou assistindo alguma coisa, dê uma olhadinha lá no canal no YouTube. Eu peço só que vocês tenham muito cuidado, né, nessa questão de YouTube, porque o direito do trabalho ele muda muito constantemente, todo semestre está sempre tendo alguma atualização. Então tenham cuidado sempre que vocês forem ver algum vídeo, ver alguma videoaula, se de fato está de acordo com o que a gente está falando, está de acordo com o que a professora comentou nos slides, porque às vezes pode ter tido alguma alteração, tá? E aí é fundamental. E nós temos, né, o nosso Linktree. Se você for lá na descrição do nosso grupo, você vai ver que lá tem um Linktree, lá na aba Links Importantes. E o único link é o Linktree. Por quê? No nosso Linktree, você tem todos os acessos a todos esses links anteriores, tá? O link do nosso GED, o link do Google Drive, o link do canal no YouTube, o link do podcast, o link dos grupos do WhatsApp, tá? Todos eles estão lá no nosso Linktree, tá? Tudo isso para facilitar esse manuseio e não ter nenhum problema. Então, Enzo, quero entrar no GED e não tô achando o link. Vai na descrição do grupo, lá no Linktree, vai ter o link do GED. Quero procurar alguma coisa no Drive, vai estar lá na descrição do grupo, tá bom? Aqui, em relação a dicas, né? Dicas de organização. Tem gente aí que usa algumas plataformas. Eu, particularmente, gosto muito de utilizar o Google Agenda, né? Tenho toda minha agenda no Google Agenda. É muito importante que você leia, revise, né? Você crie essa rotina e, principalmente, né? Eu gosto sempre de trazer aqui essa pirâmide da aprendizagem, né? Quando a gente lê, escuta, vê e escuta, a gente vai melhorando, vai aumentando, né, cada vez mais esse nível de aprendizagem. A partir do momento que a gente passa a conversar, a debater, a praticar, né, fazer as questões e a ensinar, a gente vai aumentando
cada vez mais esse nosso nível de aprendizagem. E para a gente finalizar essas dicas iniciais, tem também os livros, né? Dicas de livros aqui. Aqui eu basicamente trouxe 3 livros para vocês, tá? Direito do trabalho. De 3 autores diferentes e de 3 níveis diferentes, tá bom? A gente tem o Sérgio Pinto Martins, tá? Que a gente brinca que é o direito do trabalho só para baixinhos. Ele é um nível um pouco mais baixo, mais leve, mais tranquilo, tá? A gente tem o livro de Direito do Trabalho do Luciano Martinez, tá bom? O Luciano Martinez é ministro do TST, já é um livro ali numa linha mediana, tá? E a gente tem o curso de Direito do Trabalho do Godinho, tá? Que também é ministro do TST, que já é um livro mais denso e tudo mais. Aqui as capas não são capas atualizadas, tá bom, pessoal? Vocês podem ver o do Sérgio Pinto Martins, é uma edição de 2018. Sempre procure a edição mais atualizada. Eu gosto muito do Luciano Martinez, porque ele não é tão difícil, mas também não é tão raso. Então ele tá no meio termo ali que eu acho interessante. E tem livro dele na biblioteca digital, tá? Então é muito legal essa possibilidade também de você ter a biblioteca digital à sua disposição, né, na Unifor. Beleza? Então, alugue, veja na biblioteca, veja se você consegue algum. Tem um livro no nosso Drive, tá? Sobre de direito do trabalho, beleza? E aí lá você pode visualizar também. Só mostrar aqui para vocês rapidinho o nosso Linktree, né? Tem todos os links, como eu comentei para vocês. Então aqui, ó, o link do GED, o link do Google Drive, o link do canal no YouTube, o link do podcast, aqui o link do meu currículo Lattes, meu Instagram também, se vocês quiserem dar uma moralzinha, e os links dos grupos do WhatsApp, tá? Então, tudo de link que for necessário vai ser colocado lá no nosso Linktree, beleza? E aí a gente, de fato, vai começar agora a unidade 1, tá? Um ponto muito importante também que eu adotei, né, esse semestre é de sempre identificar, tá? Identificar aqui no primeiro slide qual é o semestre, tá? Então, sempre procure esse slide aqui com o semestre de 2024.2, tá? Para não ter perigo de você não pegar nada desatualizado, certo? Dúvidas até aqui, tá tudo tranquilo, tudo de boa, entenderam mais ou menos como é a dinâmica? Não se preocupem, conforme for passando o semestre, a gente vai pegando, a gente vai entendendo melhor e a gente vai tirando qualquer dúvida que seja, tá? E aí a gente entra na nossa unidade 1, que é a unidade de estabilidade, tá, pessoal? Assim, não se preocupem, vocês vão estudar estabilidade à torta e à direita, tá? Basicamente, na maioria das vezes, esse é o único assunto da AV1, tá? Então a gente passa o mês todo estudando estabilidade, leva aí muitas semanas, né? Muitas aulas. Então é um conteúdo muito importante, constantemente cobrado na prova, né? No último exame da UAB, né? De 5 questões de direito do trabalho, né? 3 questões eram sobre direito do trabalho 2 e 2 questões eram sobre estabilidade. Então, assim, é uma parcela muito importante e que a gente não pode negligenciar, tá bom? A estabilidade nada mais é do que uma proteção, certo? A rescisão, a resilição por iniciativa patronal. Então, você, ao se tornar estável, ao ter a estabilidade, você fica protegido de ter o seu contrato rescindido, tá? A gente tem 2 tipos de estabilidade: as estabilidades definitivas e as estabilidades provisórias, tá? A definitiva, se tu conquista ela uma vez, ela
não vai mais sair de você. Ela vai, como está aí no slide, né, ser incorporada ao seu patrimônio jurídico. E a gente vai estudar na aula de hoje as 3 estabilidades definitivas que nós temos. A provisória, ela, pelo próprio nome, é provisória, ou seja, vai ser uma proibição, uma proteção, né, temporária, ou seja, a depender, né, de cada tipo de estabilidade, vocês já estão na estabilidade da gestante, então vocês já podem perceber que tem estabilidades que tem um período maior, outra que tem um período menor, e todas elas vão se dar por fatores específicos, por causas, e todas elas são transitórias, né? Então, a do dirigente sindical, ele tem um mandato, então tem um período ali e passa um pouquinho. Ah, é em razão dessa eleição. Ah, a da gestante tem um período ali, é em função da gestação. Então, a gente vai aprender todas essas associações e, inclusive, eu vou disponibilizar para vocês uma tabela, certo? Que a gente tem das estabilidades, né? E seus respectivos fundamentos, né? Esses marcos temporais, quando inicia, quando acaba, tá bom? Quem pode, quem não pode, o titular pode, o suplente não pode, tal. Então, eu tenho uma tabelinha, vou também depois estar disponibilizando para vocês, para a gente poder tá revisando sempre que necessário, tá? Então, existem 3 tipos de estabilidade definitivas: a estabilidade decenal, a estabilidade do artigo 19 do ADCT e a estabilidade do artigo 41 da Constituição Federal, tá? A gente começa falando da estabilidade decenal, gente. A estabilidade decenal, ela é uma estabilidade que atualmente, nos moldes de hoje, ela basicamente não se existe mais. Por quê? Ela, né, estava em contratos antigos, regidos pela CLT antes da Constituição de 88, ó, lá atrás, tá? Basicamente, a estabilidade decenal dizia que se você tivesse mais de 10 anos de serviço na mesma empresa, você era estável, tá bom? Então, mais de 10 anos na mesma empresa, você tinha estabilidade. Isso diz onde, Enzo? Vamos abrir aqui a nossa CLT. E aí o artigo 492 diz, ó, o empregado que contar com mais de 10 anos... Opa. O empregado que contar com mais de 10 anos de serviço na mesma empresa não poderá ser despedido, senão por motivo de falta grave ou ou circunstância de força maior devidamente comprovadas. Parágrafo único. Considera-se como de serviço todo o tempo em que o empregado esteja à disposição do empregador. Então, o que a estabilidade decenal era? Você completou 10 anos na empresa, você não pode ser despedido, a não ser que seja por motivo de falta grave ou circunstância de força maior. E aí o artigo 493 completa aqui, ó. Constitui falta grave a prática de qualquer dos atos a que se refere o artigo 482. O artigo 482 é aquele artigo que a gente estuda lá em Direito do Trabalho 1, que traz o rol, né? Todas as hipóteses lá de falta grave, tá? Quando por sua repetição ou natureza representem séria violação dos deveres e obrigações do empregado. Então, Enzo, o empregado estável, com estabilidade decenal, ele nunca poderá ser dispensado? Não, ele vai poder ser dispensado, desde que seja por motivo de falta grave ou uma circunstância de força maior, tá bom? Então, a estabilidade decenal é basicamente essa, bem tranquila, tá? Não tem tantas dificuldades assim, beleza?
Então, estabilidade decenal, check aí. E aí a gente vai para a estabilidade do artigo 19 do ADCT. Gente, a estabilidade do artigo 19 do ADCT, ela é considerada, certo, um favor constitucional que o STF deu, tá? Um favor constitucional. Por quê? Ela atingiu quem, certo? A servidores públicos, seletistas, a gente vai já comentar um pouquinho sobre isso, que tinham 5 anos de exercício, 5 anos de atuação, 5 anos no emprego, ao tempo da Constituição de 88. Então, pessoas que tinham sido, né, que eram, tá, servidores públicos seletistas e tinham 5 anos, né, pelo menos 5 anos no emprego, foram contemplados com essa estabilidade, mas não era apenas o requisito dos 5 anos. Eles não poderiam ter sido admitidos por meio de concurso público, na forma do artigo 37 da Constituição. Então, quais são os 2 requisitos para ter a estabilidade do artigo 19 do ADCT? Ser servidor público seletista com pelo menos 5 anos no emprego ao tempo da Constituição de 88 e não ter sido admitido na forma do concurso público, na forma do artigo 37 da Constituição. Então, tem que ter esses 2 requisitos. Ambos são necessários, tá? E aí, pessoal, aí abrangeu, né, servidores públicos, né, civis da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, da administração direta, autarquias, fundações públicas, né? Aí é um conceito bem amplo mesmo de servidores públicos. Porém, não alcançou servidores ocupantes de cargo e funções e empregos de confiança ou em comissão. Então, pessoas que nessa época, né, por mais que tivessem 5 anos, fossem servidores públicos seletistas e não tenham sido admitidos por meio de concurso público, em decorrência, né, do seu cargo ou da sua função ser de confiança ou em comissão, o próprio nome já diz, né, gente? É um cargo de confiança, uma função de confiança. Livre exoneração. Então, o Instituto da Estabilidade nem faz sentido, né, diante desses casos. Então, se você, né, por mais que você tivesse os 5 anos, não tenha sido admitido em concurso público, por meio, né, de concurso público, se você, né, tivesse uma função de confiança, né, ou em comissão, essa estabilidade não lhe alcançou. E nem os professores de nível superior, né, e todos aqueles, né, que a lei declare de livre exoneração, tá? Então, é óbvio, né, se ele tem uma livre exoneração, se não vai ser possível, não faz sentido ele ter estabilidade, tá? Então, sempre que falarem na questão sobre essa questão de um favor constitucional ou de contratos, né, servidores públicos seletistas com pelo menos 5 anos e que tenham, né, não tenham, na verdade, né, não tenham passado por concurso público, não tenham sido admitidos por meio de concurso público e não seja cargo de confiança, função, nem professor de nível superior, tá? Ele vai fazer jus aí à estabilidade do artigo 19 do ADCT, tá bom? Então, sempre que você vê artigo 19 ADCT, os 2 requisitos: servidores públicos seletistas com pelo menos 5 anos e não ter sido admitido por meio de concurso público, tá? Tranquilo, perfeito, até aqui, beleza? Tá rápido, tá devagar? Como é que tá? Susana deu ok, tá? Aí agora a gente vai para a estabilidade definitiva do artigo 41, que é a estabilidade que a gente conhece mais hoje em dia. Que é a estabilidade, talvez a principal, talvez a que muitos daqui almejam, eu particularmente, né?
não negaria uma estabilidadezinha dessa do artigo 41 da Constituição. Gente, a estabilidade do artigo 41 da Constituição Federal, ela é aquela que é para cargo de provimento efetivo, tá? Qual é o cargo de provimento efetivo? Onde que eu vou saber, Enzo, se é desse jeito, se não é? O edital do concurso, da prova que você vai fazer, vai estar lá dizendo não sei o que, para cargo de provimento, tá bom? Logo no começo do edital vai estar informando. E aí, como que você vai adquirir essa estabilidade? Você vai adquirir essa estabilidade após 3 anos de exercício efetivo, tá? Aí você vai poder ter essa estabilidade. Então, por mais que você tenha sido admitido em um concurso público para cargo de provimento, se você não tiver esses 3 anos de exercício efetivo, você também não vai ser estável. Não é porque você foi nomeado, né, para um cargo de provimento hoje que tomou posse e amanhã você já está estável. Não. A gente lembra, né, que tem o que a gente chama, né, de estágio probatório, né, justamente esse período, né, que vai estar se verificando se você exerce adequadamente, se faz sentido você ter aquela atuação ali e tudo mais. Então vamos dar uma olhadinha aqui no artigo 41, ó. O artigo 41 diz, ó, são estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público, tá bom? Então, essas pessoas são estáveis. Enzo, essas pessoas nunca poderão ser dispensadas, meu Deus, e agora? Não, a gente precisa lembrar que sim, existe, né, a possibilidade do servidor público estável, né, perder o seu cargo, né, por exemplo, uma sentença, né, judicial transitada em julgado, ele tendo, né, obviamente, o processo de processo administrativo, ampla defesa, contraditório, seja, né, por exemplo, aqui, ó, mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, né? Então, essas pessoas estão sendo constantemente avaliadas e tudo mais, a depender da situação, né? Sempre assegurada essa ampla defesa, o contraditório, o servidor público pode sim perder o seu cargo, tá bom? Não tem nenhum problemática nesse sentido. É difícil acontecer, Enzo? Poxa, com certeza, assim, não conheço ninguém assim que acabou perdendo seu cargo. Às vezes fazendo até coisas erradas, né, como a gente vê na mídia, mas enfim, bem-vindos ao Brasil. E aí, é muito importante que a gente faça a diferença, né? Porque existe, né, a administração pública, ela tem diversos tipos, né, de contratos com as pessoas, né? Seja para eles trabalharem para elas e tudo mais. Então, a gente precisa lembrar que essas pessoas que a gente está falando do cargo de provimento, após 3 anos de exercício efetivo, do artigo 41, que tem essa estabilidade, eles, né, são servidores públicos de regime estatutário, ou seja, eles têm um estatuto próprio que rege, certo? Como que vai ser as coisas daquela categoria, tá? Daquele cargo, beleza? Então eles têm um estatuto próprio, tá? Por isso que a gente fala, né, que eles são servidores públicos de regime estatutário. E aí cada servidor, né, cada área, o juiz vai ter um, o promotor vai ter outro, o defensor vai ter outro, cada um tem o seu estatuto próprio. Porém, a gente tem também o servidor público, só que ele é seletista. Ele até fez o concurso público, porém, lá
tinha dizendo que era um concurso público que seria regido pela CLT e não, né, de cargo de provimento efetivo. Então, seja, né, na União, nos estados, Distrito Federal, municípios, administração direta, autarquia e fundações públicas, a gente tem também o servidor público seletista, que aí ele vai ser regido pela CLT. Então, se, né, por exemplo, no regime estatutário daquele determinado cargo, né, possui uma quantidade X de férias, tá? Mas você acabou sendo aprovado como servidor público seletista e tudo mais, você vai ser regido pela CLT. Então, se na CLT diz que você vai ter Y de férias, você vai ter Y de férias. Então, o que vai moldar vai ser a CLT. E a gente tem também o empregado público seletista. Então, esse vai ser aquela pessoa que vai trabalhar numa sociedade de economia mista, numa empresa pública, né? Então, galera aí que trabalha na Petrobras, uma galera aí que trabalha em banco, né? Banco do Brasil, Caixa Econômica, enfim, eles são empregados públicos seletistas regidos pela CLT, tá? Não possuem a estabilidade. Quem possui a estabilidade é o servidor público de regime estatutário. Tá? De regime estatutário. E aí, a gente teve uma alteração no artigo 41 da Constituição. Tá? E essa alteração veio com a Emenda Constitucional 19 de 1998. Antes, o artigo 41 da Constituição ele era o seguinte: ó, são estáveis após 2 anos de efetivo exercício os servidores nomeados em virtude de concurso público. E o atual são estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Então, a gente começa com a diferença do marco temporal. Antes, era necessário apenas 2 anos. Agora, são necessários 3 anos de efetivo serviço, tá? E, olha a outra alteração. Nomeados para cargo de provimento efetivo. Como era antes, servidores nomeados em virtude de concurso público. Não falava se era para cargo de provimento efetivo ou se era concurso público para ser seletista. Então, houve também essa diferença, tá? Então, agora, 3 anos e cargo de provimento efetivo, tá? E aí a gente tem uma súmula, a súmula 390 do TST, tá? Súmula 390 do TST. E essa súmula é interessante. Ela fala o seguinte, ó. O servidor público seletista da administração direta, autarca ou fundacional é beneficiário da estabilidade prevista no artigo 41 da Constituição de 1988. Opa! Eu acabei de dizer para vocês, aqui explicando, faz tempo, que vou disponibilizar sim, tá, Ieda? Eu vou mandar. Assim que terminar, eu upo no Drive e mando lá no grupo, beleza? Estava dizendo aqui para vocês que só tinha estabilidade aquela pessoa que era servidor público do regime estatutário. E aí, a súmula 390, o inciso 1, diz que o servidor público seletista da administração direta, autárquica ou fundacional é beneficiário da estabilidade prevista no artigo 41 da Constituição Federal. Ou seja, contrariou tudo que a gente comentou até agora, né? Vamos deixar esse inciso 1 um pouquinho de lado. E aí, o inciso 2, ele vem e diz: ao empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista,
ainda que admitido mediante aprovação em concurso público, não é garantida a estabilidade prevista no artigo 41 da Constituição. Então ele diz aqui, ó, que o servidor público seletista, esse aqui, ó, essa galera aqui, eles são beneficiários da estabilidade. Mas esses aqui não são. Beleza. Os empregados públicos a gente já viu que não era. Então, o inciso 2 está ok. Mas o inciso 1 da súmula tem um choque. Vocês percebem que eu dei primeiro uma informação dizendo que eles não são estáveis, mas a súmula está dizendo que eles são estáveis. Então, o que a gente tem é um choque entre o artigo da Constituição e a súmula. E aí, como que a gente vai resolver isso? E aí a gente tem decisão a respeito disso. Vou até aumentar aqui para facilitar, né? Tirei lá do slide da linha. A gente tem um acórdão que vai poder decifrar e vai nos dizer como que vai ser. E aí ele diz assim, ó: a disciplina constitucional preservada a garantia dos trabalhadores regidos pela CLT que ingressaram no serviço público antes da promulgação da emenda de 1998. No caso concreto, todavia, resulta incontroverso dos autos que a reclamante foi admitida mediante concurso público para trabalhar para o município sob o regime da CLT após a publicação da emenda constitucional de 1900, a emenda constitucional 19 de 1998. Assim, não gozava de estabilidade quando de sua demissão. A súmula 390 do TST, por cristalizar a interpretação da redação anterior do artigo 41 da Constituição, não se aplica aos trabalhadores admitidos pela administração pública direta, autárquica e fundacional no período posterior à publicação da emenda constitucional 19 de 98. Então, a partir da emenda constitucional 19 de 98, a redação do caput do artigo 41 da Constituição Federal foi alterada e ganhou maior especificidade, que a gente veio comentando, né? No que concerne à titularidade do direito à estabilidade, aplicando-se tão somente aos servidores nomeados para o cargo de provimento efetivo, não sendo extensível aos empregados públicos seletistas. A súmula número 390, inciso 1 do TST, ao estabelecer que o servidor público seletista da administração direta, autárquica ou fundacional é beneficiário da estabilidade no artigo 41 da Constituição, tem seu alcance limitado às situações em que os empregados públicos foram nomeados até a data de publicação da emenda constitucional número 19 de 98. Então, o que é que a gente precisa perceber quando falar sobre um servidor público, seletista, da administração direta, autárquica ou fundacional, e estiver perguntando se ele tem estabilidade? Ele foi nomeado até a data da publicação da emenda constitucional 19 de 98. Se ele tiver sido nomeado, beleza, ele tem essa estabilidade. Porém, com a emenda 19, o artigo 41 foi alterado, ficou mais específico, como a gente viu, né? 3 anos e cargo, né, de provimento efetivo. Então, se foi depois da emenda constitucional de número 19, ele não vai ter a estabilidade. Tá? Então, antes da emenda constitucional número 19, tem a estabilidade. Depois da emenda constitucional de número 19, não vai ter a estabilidade, porque o artigo 41 se tornou específico, se tornou direto. 3 anos e cargo de provimento efetivo, tá? E aí, assim, a gente encerra o artigo 41, encerra as nossas estabilidades definitivas. É importante, gente, né,
que vocês não confundam o artigo 19 do ADCT com a emenda constitucional número 19 de 98. O artigo 19 do ADCT é o artigo que vai falar do favor constitucional. Aquelas pessoas há pelo menos 5 anos que não tenham sido admitidas por meio de concurso público. A emenda constitucional número 19, ela altera o artigo 41, tá? Deixa ele mais específico. 3 anos e cargo de provimento efetivo, tá? Perfeito, tranquilo, show. E aí assim a gente encerra o nosso GE de hoje, tá? Rapidinho, nem doeu. Vou pegar aqui agora o nosso link da presença para poder enviar para vocês. Agradeço a presença de vocês, participação. Se vocês tiverem dúvidas ou afins, podem perguntar, gente. Esse conteúdo de estabilidade, ele é muito importante. Então você não pode ficar com a dúvida, você não pode deixar de tirar essa dúvida, porque ela vai cair na sua prova, tá? Unidade 1, ela é unidade fundamental pro nosso desenrolar de todo o semestre, tá bom? Então, não deixem de marcar presença, tá? É bem simples, você coloca o seu nome, a sua matrícula e seleciona a sua turma, tá bom, pessoal? Forte abraço, fiquem bem, tá? Descansem, aproveitem o final de semana para estudar também. E a gente se encontra logo mais, tá bom? Assim que finalizar tudo aqui, vou upar no Drive, colocar no YouTube tudo e mando para vocês lá no WhatsApp, beleza? Um forte abraço, um cheiro e até mais. Valeu, Tchel, Cláudio, Ieda, todo mundo aí. Obrigadão, pessoal.